A gente na internet tem de fazer essas coisas assim logo de saída. Javier Milei é do time Trump-Bolsonaro. Não tem um bando de bolsonaristas nas redes sociais celebrando essa vitória à toa. Mas isso quer dizer imediatamente que Milei é de extrema-direita? A resposta para essa pergunta não é tão clara assim, porque mais importante do que essa expressão extrema-direita é o que nós entendemos por ela. Meu ponto é o seguinte: Milei é do mesmo time que Trump e Bolsonaro, sim, mas em que ele é igual a Trump e Bolsonaro? Essas são perguntas importantes se a gente quer compreender o que aconteceu na Argentina. Então vamos começar falando de direita, de espectro político. Eu uso uma definição que vai nessa ordem do início até o limite lá longe. Centro, centro, centro-direita, direita, direita radical e lá na ponta, extrema-direita. O que dita essa distância? A disposição ao diálogo. Uma pessoa de centro-direita conversa fácil com uma pessoa de centro-esquerda, com uma pessoa de esquerda. Tem facilidade de ceder numa negociação em troca de ganhos ali na frente. A pessoa de direita já é mais rígida, tem mais dificuldade de ceder, mas ainda assim, vez por outra, cede. Os dois reconhecem plenamente na esquerda a legitimidade de existir. Esses dois grupos, centro-direita e direita, eles estão integrados à democracia. Porque a lógica da democracia é a seguinte: você dá uma série de liberdades políticas. A liberdade de expressão, de associação, pode se reunir com quem quiser. Liberdade de imprensa, liberdade de pensamento. O ambiente é criado de forma que você poderá construir a sua própria opinião com todo o espaço que desejar. Um democrata verdadeiro, um democrata mesmo, ele compreende que nessas circunstâncias pessoas diferentes chegarão a conclusões diferentes. O temperamento de cada um interfere nessa escolha, nessa busca. O lugar ou as condições em que uma pessoa foi criada, as pessoas que estão em volta quando somos crianças, até detalhes sobre se a personalidade é mais introvertida ou se está mais à vontade com gente muito diferente em volta. Tudo alimenta para que lado político nos inclinamos. Não existe um mundo em que todos estão de um lado ou do outro. Só existe um mundo em que mais ou menos metade da população se inclinará à esquerda e mais ou menos a outra metade à direita. Sempre haverá gente nos dois lados. Diferentemente de todos os outros regimes, a democracia entende isso. Um democrata de verdade entende isso. Está confortável com isso e compreende que respeitar a existência do outro lado, reconhecer a legitimidade do outro lado é o que ancora o respeito às nossas próprias ideias. O barco é um só, estamos juntos. Se queremos ser respeitados, precisamos respeitar os outros. E a única maneira, mesmo, de respeitar de fato, começa no reconhecer que o outro existe, o outro é diferente, tem os mesmos direitos que nós e que às vezes vai até governar. Javier Milei já deixou muito claro que não encontra legitimidade na existência da esquerda. Então, qual é a diferença entre direita radical e extrema-direita? Onde encaixamos Milei? E por que essas mafaldas chorandas todas, elas atrapalham a esquerda muito mais do que ela própria percebe? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Olha, nesse fim de semana, pela primeira vez em muito tempo, o New York Times tirou Israel e Gaza da manchete principal. O tema que substituiu foi a demissão de Sam Altman, CEO da OpenAI. Isso mesmo. Durante todo sábado e todo domingo, esse foi o assunto da manchete principal do jornal mais importante do mundo. Aqui no Meio, eu tenho pessoalmente uma missão: passar os próximos dias em conversas e leituras para explicar o que aconteceu. Desde Steve Jobs não víamos um executivo do Vale do Silício tão importante no que faz. E no centro da demissão dele está a percepção de que essa tecnologia põe a humanidade em risco. Mas põe mesmo. Vai ser o assunto do nosso dossiê nesse sábado. Assinantes Premium recebem. Você já assina? É hora. E esse aqui? Esse é o ponto de partida. Quando eu era pequeno, morava numa cidade chamada Petrópolis e minha mãe estudava medicina na capital do estado do Rio de Janeiro. Isso já faz tempo bastante para a capital da época ser a cidade de Niterói. Então, de vez em quando ela passava pela rodoviária antes de voltar para casa, ela trazia quadrinhos para mim. Às vezes era Tintim, às vezes era Asterix, às vezes era Mafalda. Ela adorava Mafalda e aqueles quadrinhos estavam muito vivos. Eram publicados aqui no Brasil nos livros bem fininhos, assim, compridos, tipo um ano depois de saírem lá. Eu não sei o quanto que entendia, mas tinha um significado muito vivo de resistência a uma ditadura que nós brasileiros e eles argentinos vivíamos intensamente.
Perdoe a franqueza, mas essa Mafalda abraçando a Mônica, a Mafalda chorando, olha, é um pouco clichê demais. Primeiro porque a Mônica sempre foi a política, inclusive na ditadura. E depois porque vira esse clima de uma esquerda sofredora, que não se toca do seguinte: é gente pobre que vota nessa direita populista de Milley, de Bolsonaro, de Donald Trump. Se você é de esquerda, não esquece o seguinte: não teve Lava Jato, não teve impeachment. E o Partido Justicialista, o do peronismo, é o partido dominante da democracia argentina desde a redemocratização. A eleição do Milei foi uma surra nos Kirchner, uma surra nos peronistas. É fruto do fracasso da esquerda argentina. Talvez, o Quino que não me ouça, talvez na tirinha da Mafalda hoje em dia o Monolito não fosse o único eleitor do Milei dentre os personagens. E se não entende isso, não entende o que está em curso, não entende o risco que o Brasil ainda corre. Na definição que eu uso, que é do cientista político holandês Gers Mulder, a diferença entre a direita radical e a extrema-direita também tá na sua relação com a democracia. A direita radical não trabalha pelo rompimento da democracia. Está disposta a forçar a barra, a cometer crimes e ir para a cadeia por isso, a manipular regras para se impor, trabalha para diminuir de todo jeito o espaço da esquerda, mas não trabalha pelo golpe, não trabalha pela ruptura de regime. A extrema-direita trabalha pela mudança de regime. A diferença é essa. Donald Trump está na extrema-direita porque trabalhou ativamente para derrubar a democracia americana e tudo indica que continuará trabalhando por isso lá dentro se for eleito novamente. Jair Bolsonaro trabalhou para derrubar a democracia brasileira o quanto pôde, igualzinho. Milei é da direita radical ou da extrema-direita? Não está claro ainda. E o fato de ele querer um Estado menor meio que complica a sua migração para o extremo. Vamos seguir esse raciocínio, tá? O importante nos seus termos, não é a palavra radical, a palavra extrema. O importante são os conceitos. O que separa Trump e Bolsonaro de um lado, Milei do outro, é que ainda não sabemos o quanto que Milei vai operar dentro das leis ou o quanto que vai trabalhar para derrubar a democracia. Para ver um golpe de Estado, é preciso usar o Estado. A polícia, o exército, a espionagem dos cidadãos. Precisa. Não se faz um golpe ou mesmo uma ditadura sem Estado. E essa é a contradição de Javier Milei. Ele promete reduzir o tamanho do Estado. Vai reduzir em quê? Onde? A gente não sabe de nada disso ainda. Desde a redemocratização em 1983, houve 11 presidentes na Argentina, e desses só 3 não eram peronistas. 3. E um deles não conseguiu nem terminar o mandato, ficou só 2 anos por causa da sua impopularidade extrema. Milei é o 4º, não tem maioria no Congresso e quer fazer reformas radicais no Estado, cortando custos de toda parte. Isso num país onde todo mundo tem um pé no Estado. Todo mundo ganha algum subsídio, algum auxílio, toda a sociedade é beneficiada de alguma forma. É isso que presidentes argentinos fazem há mais de 30 anos. Ganham popularidade arranjando dinheiro para profissionais liberais aqui, empresários ali, classe média colar. Aí esse grupo e aquele grupo e ainda o outro. O resultado é um Estado barbaramente endividado que gasta todo mês muito mais do que entra. O resultado é uma inflação que é um trem desgovernado de tão grande. E alguém dentre os peronistas ainda achou que era boa ideia apresentar como candidato à presidência o ministro da Fazenda. Ganhou o louco que quer cortar tudo, destruir tudo, se desfazer de tudo. As pessoas sentem o que acontece quando se é irresponsável com a economia. Esse é o ponto fundamental. As pessoas decidem votar nesse tipo de candidato que promete destruir tudo para reconstruir de novo. E não querem intelectual ou classe média bem pensante passando o sermão depois. Então muitas delas até negam que vão votar nesses caras arrasa quarteirão. O resultado? Aqui, nos Estados Unidos, na Argentina, o resultado é que as pesquisas indicam que vai ser apertado. E aí na hora H não é. Milei deu uma surra no Massa. A Argentina tem governos muito ruins há muito tempo, mas tem uma sociedade civil culta e organizada. Tem uma estrutura de Estado que torna a coisa muito difícil para presidentes que não são peronistas, que ainda por cima chegam sem entender como a máquina do Estado funciona. Nada vai ser fácil para Milei e, com franqueza, o cheiro nu e cru é de que ele é um Jânio Quadros. Corre o perigo de fracassar e fracassar muito rápido. Mas, fundamentalmente, é bom esperar antes de sair colocando etiquetas na testa do Milei. Vamos esperar para ver como ele governa. Nem todo populista inconsequente tenta derrubar a democracia, sabe? Alguns são só incompetentes.